Olá pessoal, boa tarde para quem está chegando agora. A gente vai começar agora uma palestra ultra especial, uma das mais importantes aqui desse palco, que vai falar um pouco sobre o que fazer no momento em que formos hackeados. Se você for invadida, se você for hackeada, você sabe o que fazer? A gente tem enfrentado aí uma situação bem complicada de muita gente sendo invadida e aí tem o celular roubado e não sabe o que fazer, entra em desespero. Então, para acalmar o seu coração nesse sentido, a gente convidou aqui o advogado Aldo Evangelista, presidente da Comissão de Startups da OAB Amazonas, para tratar desse assunto tão complicado. Então, com vocês, Aldo Evangelista. Uma salva de palmas, gente. Olá, obrigado Denis Cruz, obrigado a Sebrae por mais uma vez esse espaço aqui na Campus Party Amazonas. Bem, eu estava conversando com algumas pessoas aqui embaixo, justamente é uma pergunta, fui hackeado, e agora? O que fazer? O que fazer depende justamente do que você sofreu e há várias possibilidades do que você fazer. Mas alguns colegas falaram que dependendo do que você foi vítima, na verdade é sentar e chorar, não é isso? Porque às vezes dependendo da dificuldade é complexo você realmente resolver. Então, o que vale? Justamente, anteriormente você ter certos cuidados no seu dia a dia, com os seus dados, com o seu dispositivo informático. Aqui esse personagem que nós vamos construir aqui para dialogar com vocês é o Manelão. É uma pessoa cerca de 50 anos de idade, pai de família, ele é natural do Maranhão, mas passou no concurso público, é servidor público aqui em Manaus. Então, justamente, ele está passando o calor e a estiagem junto com a gente, né? Mas ele precisa viajar de vez em quando para Brasília, para São Paulo, até por conta do trabalho, para representar a instituição, fazer capacitação e para representar em eventos também. E para complementar sua renda, ele possui uma empresa de consultoria. Claro, pai, família, tem filhos, como qualquer bom cidadão, né? E ele justamente, recentemente, foi vítima, né? Ele justamente estava viajando, estava fora de Manaus, e quando se deparou ali, o seu celular não estava funcionando, ele não tinha mais acesso à sua conta dos provedores de aplicativo. Provedor de aplicativo é o termo genérico a qual o Marco Civil da Internet, que é a lei de 2014, dá para todos esses aplicativos que nós temos acesso, aí Instagram, Facebook, Google, WhatsApp, todos esses aplicativos ele usa o termo provedor de aplicativo, o Marco Civil da Internet. Então ele não tinha mais acesso a esses provedores de aplicativo e também não estava conseguindo ali ter acesso ao seu cartão SIM, não estava conseguindo ligar. Ficou totalmente desesperado, isolado, até porque ele estava em outra cidade, não conseguia ali pedir mais nenhum carro ali para poder se movimentar, não teve mais acesso à sua conta bancária, ficou desesperado. Claro, procurou um advogado na área, né? Um advogado de direito digital, para justamente dar orientações do que ele poder fazer no seu dia a dia. Então vamos lá ver que a gente consegue aí orientar o Manelão. Mas a gente tem que lembrar, como eu falava no início, que nós estamos nesse momento da transformação digital, vivemos hiperconectados, a todo momento nós estamos produzindo dados. Não pense que quando estamos utilizando algum provedor desse de aplicativo, pelo fato da gente não ter, claro, que pagar monetariamente alguma assinatura que nós não estamos pagando, nós estamos pagando sim através dos nossos dados, porque nós somos a matéria-prima e através dos nossos dados que estamos fornecendo a todo momento, essas empresas hoje, as Big Tech, seja elas americanas ou as chinesas, possuem o maior valuation hoje do mundo, chegando até 1 trilhão de tatu de dólares. Essas empresas, justamente por estar aí a todo momento coletando os nossos dados. E vale lembrar que há um pensamento que a gente acha que quando a gente está com o nosso dispositivo informático, o que é dispositivo informático? Seja o nosso tablet, o celular, o nosso computador, ali utilizando, a gente olha aquela tela ali encantadora, maravilhosa, né? Mas só que a gente tem que pensar que quando a gente está ali mexendo,
naquela tela, naquele dispositivo informático, por trás tem uma linguagem binária, o 0 e o 1, tem bits, tem algoritmos, e justamente aquela interface que dialoga ali com a língua portuguesa, bonitinho, conosco, ela é transformada nessa linguagem de máquina, nessa linguagem binária, essa linguagem computacional, e justamente para chegar ao destinatário, ele passa por toda uma infraestrutura informática, que a maioria dos servidores, nós sabemos, não estão aqui no Brasil, das Big Data, né? Então, se você comunica com um colega aqui do seu lado, mandar uma mensagem do WhatsApp, não passa diretamente para ele. Vai lá fora do Brasil e depois retorna para ele. Nós temos que ter essa concepção. E de fundo, há toda uma conexão, um diálogo, podemos assim dizer, dizendo que nós estamos passando um momento chamado de colonialismo digital. Se no passado nós, Brasil, fomos colonizados por Portugal, hoje já há um novo direcionamento onde os países do norte, onde justamente possuem as Big Data, estão recolonizando agora como colonialismo digital nós, países do sul, porque eles têm acesso a todos os nossos dados. Porque tudo que nós fazemos passa pelo servidor deles. Eu pelo menos conheço uma Big Tech que nós utilizamos que o servidor seja 100% brasileiro e esteja os dados todos aqui. Eu desconheço. Então passa por eles analisam nossos dados. Seja você compartilhar na nuvem, qualquer desses provedores de aplicativos, eles não estão aqui no Brasil. E dessa hiperconectividade, mesmo que você não esteja aí mexendo nessas telas maravilhosas, mas só o fato do celular estar aqui parado, ele está captando o nosso áudio. Seja em casa, quando você ali conversa, aí você se depara, poxa, mas eu estava conversando uma coisa, eu peguei o celular, ele está me mandando um anúncio aqui do que eu acabei de falar. Porque justamente ele está captando ali seu áudio, capta a sua imagem. Então, para quem leva o celular para dentro do banheiro, tenha cuidado, tá? Que você pode ali estar fazendo uma transmissão ali ao vivo, seja do áudio ou do vídeo, das imagens, está sendo captado por esses provedores de aplicativo e você de repente não sabe. Inclusive, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar uma imagem até antiga do Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, né, que é a empresa agora que coordena o Facebook, Instagram, WhatsApp e etc. Onde aparece benzinho, que ele coloca uma fita tampando tanto a câmera do notebook como o áudio do notebook. E eu oriento vocês a fazerem isso também. Tamparem a câmera e o áudio de vocês, dos dispositivos de informática de vocês, seja o computador, até possivelmente do celular. E ainda nós temos agora as telas, né, as TVs, as smartphones estão sempre conectados também, e ainda há a internet agora, internet das coisas, o IoT, como muita gente hoje já possui, aí Alexa em casa e outros vários formatos, a qual ele está ali, você acha que não está ali coletando os seus dados, mas está coletando os seus dados, o que acontece dentro do seu quarto, da sua casa, do seu áudio, está coletando também essas informações. Inclusive já há casos de soluções criminais, isso não foi no Brasil, foi nos Estados Unidos, que foi solucionado porque justamente foi feita uma perícia nos dados que foi coletado justamente da Alexa, que é ali o DOT 4. Então nós estamos nesse momento da hiperconectividade. Tem o autor, que é o colega advogado Eduardo Magrani, que ele fala entre eras e robôs, que é o livro dele, ele fala muito bem sobre essa hiperconectividade. Então, nesse momento, claro, avançamos, nós estávamos ali como o Homo sapiens, né, desde a nossa origem, é assim que é dado pela ciência, mas já há autores que hoje dizem que nós estamos num novo momento, que é o Homo sapiens digital. E o que é o Homo sapiens digital? Justamente que está sendo impactado por essa transformação digital, hiperconectado, e ele precisa ter sabedoria para lidar com tudo isso. Você ter uma visão ética e crítica para poder utilizar toda essa transformação digital, todos esses dados, todos esses dispositivos que são maravilhosos, que chegam até a nossa mão. Essa é a ideia agora dos autores mais recentes, quando fala do Homo sapiens digital. Claro, quando a gente fala de conectividade, de internet, né, que para alguns é difícil desassociar o dispositivo informático ali, o aplicativo da internet, parece que é tudo a mesma coisa. E quando a gente não tem acesso à internet, que a gente lembra que às vezes a internet não funciona. Porque uma coisa é meu dispositivo estar conectado aqui no ambiente, outra coisa é eu ter acesso à internet.
Eu posso estar conectado só na rede aqui, mas está sem acesso à internet. E a gente sabe que aqui no Amazonas, não no estado, mas a região, a internet é limitada, é precária, vira e mexe ela falha. Então, se você não tem uma internet de qualidade, é mesmo que não ter. Principalmente os municípios do interior do estado do Amazonas, a qual a internet é realmente precária. O Denis apresentou, falou um pouco, que a gente faz parte já há 5 anos, inclusive até aqui registrar os colegas que estão aqui presentes, o Claudimiro, da nossa Comissão de Direito Digital Startup e Inovação da UAB do Amazonas. Há 5 anos tem a existência dela, a gente está à frente dela, e uma das pautas, inclusive o próprio Denis faz parte da comissão também, é acompanhar sobre a conectividade no Amazonas. Porque a gente também olha para o interior do Amazonas. Nosso olhar não se limita a Manaus. Tem muitas pessoas aqui em Manaus que o seu olhar se limita a Manaus. Mas temos que olhar também que existem pessoas no interior do Amazonas e olhar também para a Amazônia. Então, desde o programa anterior, que é o Amazônia Conectado, que conectou Manaus a Quari, que tem a fibra ótica terrestre, que vai pelo gasoduto Quari, Manaus funciona. E agora, mais recente, o Norte Conectado, onde veio a fibra ótica pelo Rio Amazonas, desde Macapá, passou em Santarém, Parintins, e já chegou em Manaus. E como Manaus Quari já tem fibra ótica, como eu falei, será dada continuidade, Quari Tefé até Tabatinga, por dentro já do Solimões, que é o Norte Conectado, e aonde ele vai passando, vai conectando as cidades e as comunidades. Através da fibra ótica. E agora mais recente, né, através da antena da Starlink, que vem sendo alocadas em certas comunidades escolas do interior do Amazonas, levando conectividade para as pessoas. Essa imagem aqui, para quem conhece essa imagem aqui, essa imagem é muito conhecida, muito famosa. Eu acho que ano passado, há 2 anos atrás, foi reconhecida como um dos locais turísticos mais importantes do mundo. E isso não é eu que estou dizendo, foi os especialistas que falaram. Isso aqui justamente é a praia de Alter do Chão, em Santarém, no Pará, para mostrar como a nossa Amazônia é maravilhosa e é linda. Mas, infelizmente, a gente tem que admitir que ela está assim hoje. O rio secou, a água sumiu, estamos justamente passando por esse momento de seca, de estiagem e de queimada e de muita fumaça. E eu deixo justamente aqui, para quem nos assiste em casa, para quem está aqui também, será que as tecnologias que existem hoje não podem solucionar isso, seja de forma momentânea ou também pensando a longo prazo, visto que especialistas apontam que essa seca e a cheia extrema, infelizmente, será algo recorrente aqui na nossa região. As pessoas estão sem água. Se você vai na maioria das comunidades, não tem água, nem sequer tem um poço artesiano, algo básico. Não se pode furar um poço artesiano, ligar com energia solar e assim dar conectividade, colocar antena e etc, etc. Ou seja, levar soluções tecnológicas para as pessoas no interior do Amazonas. Mas por que eu estava falando justamente da conectividade e lembrar que tem locais que não há conectividade, como exemplo do interior do Amazonas? Porque hoje há quem diga que nós vivemos numa paideia, justamente porque estamos a todo momento sendo vigiados. Essa ideia vem desde o livro lá do Michel Foucault, de Vigiar e Punir, e foi hoje feita uma releitura para esse mundo agora digital. Seja porque nós estamos produzindo dados, algoritmos, que a qual as Big Techs ali coletam nossos dados e montam nosso perfil, seja satélite, as câmeras na rua também estão ali todo o tempo nos monitorando, então nós estamos todo o tempo sendo vigiados e vivemos numa verdadeira paideia digital. E aí a gente tem que pensar, e agora, né? Como é que eu vou lidar com esse mundo que eu estou todo esse tempo sendo vigiado? O único local, eu acho que eu não sei vigiado, seja, eu acho que dentro do banheiro, se eu não levar nenhum dispositivo informático para dentro do banheiro. Porque dentro de casa a gente tem ali internet das coisas, celular, vários dispositivos que estão ali coletando nossos movimentos, nossas vozes, nossas ações. Quando a gente fala ser hackeado, a gente tem que fazer uma diferenciação entre a palavra hackeado e o que não é o hacker, certo? Porque justamente
fazendo aqui um olhar para quem justamente é hacker. O hacker é uma pessoa do bem. O hacker ele tem propósito. O hacker justamente ele é o artesão da tecnologia. O hacker ele não é uma pessoa maldosa. Essa ideia do hacker veio desde a década de 60 no mundo. E ele justamente não está atrás ali de vantagens pessoais, financeiras, não quer ser rico. Claro, todo mundo tem seu salário, pagar sua conta, isso é indiscutível, certo? Ninguém está trabalhando de graça, não é isso. Mas o hacker ele não é malicioso. Justamente o hack, ele possui ética, ele é preocupado com a reputação dele, ele não fica se escondendo, seja na vida online, seja no dia a dia, ele não anda ali de capuz, aquelas coisas que a gente vê aí pela internet, que o hacker usa capuz e fica se escondendo. Não, o hacker verdadeiro não é isso. São pessoas como nós. Certo? Inclusive há um entendimento mais recente que será que hoje o hacker ele precisa sinceramente saber de grande conhecimento de computação, no sentido eu preciso programar, eu preciso saber profundamente o Linux, que é um software livre de sistema operacional, eu preciso saber profundamente sobre Python. Há alguns hoje em dia que entendem que não. O que precisa hoje para você ser hacker, justamente ser uma pessoa do bem, você ter propósito, que você quer transformar a humanidade e você ter o pensamento computacional, você ter a lógica da programação. Por que eu falo isso? Porque eu converso com algumas pessoas que são exímios programadores em determinada linguagem de programação, mas eles não sabem o que usar para aquilo em relação à sociedade, para mudar, para transformar a sociedade. Ele tem aquele conhecimento. Em compensação, eu conheço pessoas que não têm aquele conhecimento aprofundado numa linguagem de programação, mas ele possui pensamento computacional, a lógica de programação, ele dialoga com qualquer pessoa do mundo da informática e sabe como utilizar aquilo para melhorar a sociedade, melhorar a nossa vida. E existem vários hackers na história da humanidade que fizeram isso. Aqui eu cito o exemplo justamente do Tim Berners-Lee. Quem conhece que o Tim Berners-Lee? Quem ouviu falar no Tim Berners-Lee? Todo mundo utiliza a todo momento a invenção do Tim Berners-Lee. O Tim Berners-Lee, em 1989, ele é o criador do www. O www, a internet é antes e depois a invenção do Tim Berners-Lee. A internet não seria o que é hoje se não fosse o Tim Berners-Lee. E é justamente um exemplo de algo que veio para mudar a humanidade e algo do bem. Ele não estava ali visando maldade, tirar nossos dados, fazer qualquer tipo de malversação. E ainda o Tim Berners-Lee, ele sempre acompanha o que acontece pelo mundo. E a internet, desde a sua essência, vale fazer uma reflexão que ele defende que a internet tem que ser um espaço livre, um espaço que deve respeitar os direitos humanos. Inclusive, a lei do Marco Civil da Internet aqui do Brasil, que é feita em 2014, que é a lei de 2014, ela é muito sempre elogiada pelo Tim Berners-Lee, que ainda é vivo. Então, deixa a pergunta para vocês, e aí, vocês são hacker ou não são? Vamos ser hacker, que é justamente a gente ser algo do bem e justamente a gente propor mudanças para a nossa sociedade, seja local, para a nossa humanidade. Em compensação, a gente tem o cracker. O cracker, ou alguns querem dizer que é o hacker do mal, mas o termo mais certo é o cracker, justamente é o malicioso. É aquela pessoa mal intencionada que vai utilizar o conhecimento dele informático para obter vantagem. Aí as pessoas chamam de criminosos digitais, delinquentes digitais, invasores, e o objetivo dele é justamente a malversação, ele está mal intencionado, o cracker. E por que eu coloquei ali perfil parecidos? Porque a maioria deles gosta de estar escondido, seja através dos algoritmos, através da tela do computador, andam realmente daquela forma de andar aqueles capuz, aqueles moletões que eles não querem ali aparecer. É um perfil meio do filme de Hollywood, mas é um pouco desse direcionamento. E a grande maioria, claro, possui conhecimento de informática, a grande maioria possui aí uma certa condição, podemos assim dizer, financeira. Ou ele adquire essa condição fazendo uma malversação para ele poder ter o computador das melhores geração, poder ter internet, poder ter ar-condicionado, poder ter energia elétrica, para ele ficar 24 horas fazendo essas ações dele. Ou ele conseguir isso de alguma forma, lícita ou ilícita. Na grande maioria são formas ilícitas. Na grande maioria são pessoas mais jovens e na grande maioria são pessoas da cor
branca. Não estou fazendo nenhum tipo aqui de discriminação, não vou entrar nesse mérito, mas justamente isso são as pesquisas que direcionam nesse sentido. Que o acesso à computação justamente é mais as pessoas brancas e mais as pessoas homens. Dificilmente você vai ver uma cracker mulher. E justamente dessa diferenciação que eu quis fazer, que é onde lá o Manelão foi vítima dos crackers. Então não faz sentido a gente estar ali apunhalando os hackers, que são pessoas do bem, que justamente eles propõem propósito, propõem melhoria na sociedade. Recentemente saiu essa pesquisa da própria OLX, agora no primeiro semestre de 2023, a pesquisa aqui do Brasil, tudo bem? Essa pesquisa aqui do Brasil, onde a maioria das vítimas na internet justamente são homens, a minoria são mulheres, são homens em relação a serem vítimas de algum tipo de invasão, porque existem várias situações que você pode ser vítima. Se você for mudar o contexto, na verdade, da pesquisa, as maiores vítimas na internet são as mulheres, as crianças e os idosos, dependendo do contexto que você pesquisar. Aqui é especificamente porque foi invadido o dispositivo dele informático, que é o nosso personagem Manelão, que é o nosso foco do nosso diálogo. Então, 73% dos homens, a maioria são vítimas, são homens, né? Sendo que 70% tem essa média aí na casa dos 30 anos. E a maioria estão no sudeste do Brasil. Por que o sudeste? Porque é onde está a concentração populacional maior. Aqui, antes de eu continuar, vale aqui fazer um alinhamento com vocês de determinados termos que nós vimos aí utilizar pela internet, pela imprensa. Aqui eu deixei para falar agora porque justamente, mas por que a gente pesquisa pela internet e toda vez se fala mal da palavra hack, que é o hacker, que é o bandido, que é o errado? Porque a imprensa nos Estados Unidos, na década de 80, ocorreu uma situação lá que justamente fez matérias apontando que o hacker tinha feito algum trabalho malicioso. E assim a imprensa foi propagando, e assim ficou essa ideia que o hacker é uma pessoa maldosa, e que vocês hoje estão sabendo que não é isso. O hacker é justamente uma pessoa do bem. E da mesma forma, às vezes a própria imprensa causa desinformação. Como foi a própria imprensa americana começou a chamar, que o termo mais correto é desinformação, começou a chamar de fake news. O termo fake news é um termo errado, equivocado, porque você está dizendo que o jornalismo produz inverdade. Mas, na verdade, a essência do jornalismo é produzir a verdade, não é isso? Nós não somos pessoas de bem, então o termo mais adequado é desinformação. Da mesma forma, a gente sempre, quando fala aí dos sistemas, dos servidores, a gente não vai falar que foi vazado algum dado de algum servidor, seja de órgão público, de empresas. O termo vazamento também é errado. Quando você olha para o vazamento, imagine você esvaziar um balde de água. Quando você esvazia, você torna algo vazio, é algo material, algo palpável, está entendendo? Então, o vazamento de dados é equivocado. O termo mais correto é exfiltração de dados, como está correto ali. Exfiltração de dados, que você entra no dispositivo informático e você pode ali ou infiltrar algum dado, alguma informação, ou tirar ou fazer uma cópia, que é exfiltrar algum dado, alguma informação. E claro, aí você vai fazer o uso diverso dessa informação que você exfiltrou. A questão é que a gente ouve muito, os dados foram roubados, foram furtados. Também não existe isso. O dado nem foi roubado, nem foi furtado, certo? O que acontece é que o dado pode ter sido ali nessa situação da infiltração, pode ter sido apropriado o dado de alguém. Ok? Existem essas inadequações que são utilizadas pelo meio de comunicação e a população vai replicando esses termos incorretos. Da mesma forma, aí está escrito equivocadamente, mas o certo é fraude, certo? A gente só vê falar que aconteceu golpe de dado, golpe daquilo, golpe disso. Na legislação brasileira não existe golpe de tal coisa, e sim fraude. Então você foi vítima de fraude de alguma coisa na internet, certo? O termo correto é fraude. E da mesma forma, há várias pessoas que são vítimas aí
do seu WhatsApp, depois mudou justamente para o Instagram e diz que foi clonado. Quando você clona, a palavra clonagem, ele entende que você justamente faz uma cópia. Na verdade, você copia, mas você não tem acesso ao original. Mas quando é vítima do sequestro do WhatsApp do Instagram, você não tem mais acesso a ele. O cracker lá, o criminoso, ele sequestrou o seu WhatsApp, seu Instagram, e você não tem mais acesso a ele. Então não é clonagem, sim o sequestro de WhatsApp, o sequestro justamente do seu Facebook, do seu Instagram, de qual for o seu provedor de aplicativo. Aqui só para fazer esse alinhamento para a gente dialogar na mesma página. E em relação aos acontecimentos que podem ser técnicos, porque existem casos que, como por exemplo o phishing, que é justamente pescaria, que através de técnicas de engenharia social, os crackers justamente dialogam com você e convencem que porventura você foi sorteado, você ganhou algum bônus ali para ir no hotel, no restaurante, mas você precisa passar os seus dados, certo? Para ter acesso a esses bônus, podemos assim dizer. Mas na verdade isso é um exemplo de uma técnica de engenharia social que você não ganha nada, você está falando com um criminoso que ele está ali só para coletar os seus dados. E você vai passar os seus dados para ele e ele vai causar a malversação que ele bem entender com os seus dados. E você acreditando ali que você ganhou algo, né? Você está ali nessa vantagem. E a outra forma também, a questão do phishing, quando você justamente deixa instalar no seu dispositivo informático algum malware, algum vírus que fica ali coletando os seus dados e vai passando justamente diretamente para o cracker. Nos seus dados ele às vezes consegue abrir portas e ter acesso ao seu dispositivo informático, às suas informações, através dessa técnica de phishing. Por que eu estou falando isso? Porque existe algumas situações que são técnicas dos delinquentes digitais que se confundem, às vezes com alguma explicação que a imprensa quer dar, se confunde com alguma explicação que às vezes as pessoas querem dizer, mas isso é crime, não é crime, e necessariamente não é essa lógica. Eu falava há pouco da fraude, foi acrescido no artigo 171, que é o artigo do estelionato do Código Penal, o parágrafo justamente que fala da fraude eletrônica. Ficou um texto ali equivocado? Ficou. Porque falar de fraude eletrônica dentro do artigo de estelionato é estranho. E nem é eletrônica também, porque a gente não está falando de energia elétrica. Seria fraude digital, fraude computacional, informática, outra coisa. E esse olhar dessa fraude é um olhar guarda-chuva onde a gente pode enquadrar todo esse tipo de engenharia social do exemplo que eu citei, a qual engana as pessoas e que achando que estão obtendo algo, mas passam são dados e justamente são enganados, certo? Então é apenas um dispositivo que está na lei que você justamente resolve várias situações. Eu falava anteriormente da desinformação, justamente a desinformação são resolvidas nos crimes contra a honra, dependendo do conteúdo, seja de calúnia, injúria ou difamação. Isso falando do aspecto criminal. Foi acrescido também lá no artigo de furto, justamente o parágrafo que fala sobre furto de dados. Novamente, é um termo equivocado, porque justamente quando a gente fala de furto e de roubo, a gente está falando de algo material, algo palpável, entendeu? E os dados, como eu falei, os bits, esse mundo digital ele é imaterial, a gente não pega nele, então não tem como eu dizer que eu furtei um objeto, eu tirei essa bolsa, essa mochila, tá entendendo? E fiquei comigo, porque justamente quando você tira um bem material, aquela pessoa deixa de ter na sua posse, na sua propriedade, passa para mim. Os dados digitais necessariamente não. Eu posso entrar, justamente exfiltrar algum dado, coletar algum dado seu, você continua com o seu dado dentro do dispositivo informático, mas eu tirei uma cópia para mim. Você não perdeu o seu dado. É uma outra lógica, certo? Então falar que há furto de dado, roubo de dado, até porque o roubo há também a exigência de ter uma violência física também, como vai ter uma violência física para ter roubo de dados, são termos equivocados. Então, a gente fala que essas pessoas elas se apropriam dos nossos dados e através dos nossos dados, elas se passam pela gente. Então, elas acabam
acaba ocorrendo uma usurpação dos nossos dados, porque elas se passam pela gente, e aí você vê várias histórias aí na internet, né? As pessoas pedindo dinheiro, ligando às vezes, mandando mensagem ali para a mãe, para o amigo, pelo WhatsApp, se dizendo que você está ali no momento, você precisa pagar um remédio, pagar uma compra, você não está querendo, não está conseguindo ali finalizar aquela compra, pedindo para mandar aquele valor, que você está no momento desesperado. E as pessoas às vezes caem nessa engenharia social e acabam transferindo valores para esses delinquentes. O que eu oriento? Justamente, se vocês receberem uma mensagem dessa, se passando aí por pai, pela mãe de vocês, algum parente, diga para a pessoa liga para mim, para você ouvir a voz, realmente se é a pessoa verdadeira que está do outro lado. Levando em consideração que hoje já existe técnicas de inteligência artificial, de deepfake, que justamente que simulam a nossa voz. Certo? Então também tem que ter esse conhecimento, esse olhar para saber se a voz não está sendo simulada nossa ou de algum conhecido, algum parente. Tá aberto? Se você justamente Obrigado. Justamente, então, tenha esse cuidado. Por isso que a gente precisa ter esse conhecimento de tecnologia e utilizar nosso conhecimento de forma ética, de forma crítica. Então, justamente, o que o nosso personagem, o Manelão, foi vítima foi justamente do SimSwap, tá entendendo? O chip, não tem o nosso chip cartãozinho do nosso WhatsApp, esse chip dele, ele foi retirado. Agora existem várias técnicas, seja porque algum criminoso fez isso, seja porque alguma pessoa dentro da operadora, da telefonia que fez isso, só sei que foi uma técnica a qual ele perdeu ali o chip dele, ele não teve mais acesso ao chip dele. E justamente ele não tendo mais acesso ao chip dele, todas as informações foram para o delinquente ali, o criminoso digital. E é isso que o nosso personagem Manelão foi vítima dessa técnica, podemos assim dizer, de SimSwap. Então, foi vítima e o que fazer? Já venho falando desde o início da fala que nós temos que ter essa preocupação em relação à educação digital. A educação digital seja da criança ao idoso. Não tem idade para todos, porque nós estamos cercados de dispositivo informático, os dados estão flutuando entre nós aqui, e nós precisamos ter o pensamento ético e crítico para utilizar esse mundo agora das tecnologias digitais. Em relação a aspectos técnicos, são aspectos técnicos da computação. O que eu quero dizer? Que nós temos que utilizar sempre softwares atualizados, utilizar antivírus, utilizar VPN, não se deixar levar por qualquer conversa na internet, quando você recebe ali algum link, seja no WhatsApp, ou qualquer outro mensageiro, seja no Telegram, Signal, ou pelo e-mail também. E geralmente quando é malicioso, vai para o spam. Mas se não for para o spam do seu e-mail, tenha cuidado com o que você está recebendo ali. Qualquer dúvida, não abra, exclua e dá para ir lá e denunciar. Tanto no WhatsApp, no Telegram ou no seu e-mail da colega, como denunciar aquilo que você está recebendo, que você não pediu ou você está vendo que é malicioso. Certo? Vale ressaltar também que dentro desses cuidados técnicos, a gente tem, claro, agir de forma proativa, não ficar só na defensiva. Eu fui vítima, agora que eu vou atrás de resolver alguma coisa, agora que eu vou me preocupar com a segurança da informação. Não. Devido à educação digital, a gente tem que ser proativo a todo momento, estar preocupado com isso. E também não é porque a gente está em casa, a todo momento agora de descontração, vou relaxar, estou deitado na cama, mas eu estou aqui mexendo no celular. Quem garante que você está mexendo aqui no celular, você não está passando alguma informação sua, você apertou alguma coisa equivocada? Porque, como eu falei, a gente está sendo vigiado e justamente compartilhando nossos dados a todo momento. E no aspecto judicial ou administrativo, existem formas de você atuar. Fui vítima.
no aspecto judicial, você fazer o boletim de ocorrência na delegacia, aqui no Amazonas, em Manaus, a gente possui a delegacia de crime cibernético, ela fica ali dentro da delegacia geral, na Pedro Teixeira, em frente ao Sambódromo. Você pode ir lá fazer o seu boletim de ocorrência com essa especialidade de crime cibernético, é o nome da delegacia. Mas lembre que a delegacia, você pode registrar e utilizar aquele boletim de ocorrência para dar continuidade no aspecto criminal ou para utilizar para outros fins também. Porque você pode justamente dar continuidade e lá existem vários especialistas que são os peritos digitais forenses que vão investigar o que ocorreu para dar continuidade no aspecto criminal, mas também você pode entrar no aspecto civil. No aspecto civil para ter aí uma reparação de danos, dependendo do caso, danos morais e danos materiais. E dependendo do caso também você precisa entrar na área civil para pedir, às vezes, que o juiz determine que a sua conta seja devolvida. Você me vê várias pessoas que ouvem, que falam que eu perdi minha conta de e-mail, perdi minha conta do Facebook, do Instagram, que ocorreu isso muito no primeiro semestre desse ano. E as pessoas entram na justiça para recuperar a sua conta. Mas antes disso, tente comunicar, dialogar diretamente com o provedor de aplicativo. Existe o canal, o e-mail próprio lá do Facebook, da Meta, do Instagram, do seu Gmail. Até para registrar que você solicitou e se não for resolvido, você tem a documentação para entrar na justiça, além do boletim de ocorrência, para que o juiz dê ali a determinação para que o provedor de aplicativo devolva a sua conta que você, claro, vai comprovar que é sua, né? Vale ressaltar que, por mais que eu falei no início, que não há aí financeiramente você pagar para utilizar esse provedor de aplicativo, mas há um entendimento do Brasil que é assim uma relação de consumo. Então, dependendo da situação, você pode procurar os órgãos de defesa do consumidor em relação ao seu uso do Instagram, WhatsApp, desse provedor de aplicativo, porque há um entendimento que é assim uma relação de consumo. E quando a gente fala dos órgãos de defesa do consumidor, nós estamos falando de processos administrativos também. E há também processos administrativos, por exemplo, dentro da empresa, dentro do serviço público, que você pode ali ser vítima, você pode responder. E você vai juntar isso a prova digital dentro desse processo administrativo para comprovar se você fez aquilo ou não fez aquilo. E da investigação digital, eu já falei que hoje é uma especialidade da investigação digital forense, porque cada dispositivo informático nosso, cada vez que nós conectamos, é gerado um IP, é feito um registro, é feita uma numeração. Então, as pessoas acham que elas estão no anonimato, mas na verdade não. Através da investigação, a pessoa pode ser encontrada, que o dispositivo vai ser encontrado onde foi logado, o dia, o horário, a sua geolocalização e, consequentemente, vai chegar até a pessoa que fez aquela malversação na internet. Hoje se fala muito sobre a prova digital, justamente porque nós estamos produzindo dados e a prova digital justamente sai desses dados, sai dessa linguagem binária, sai desse nosso relacionamento com esse mundo digital, esse mundo dos algoritmos. Então nós temos que ter esse pensamento, esse olhar que se precisar nós vamos ter que coletar a prova digital que está dos provedores de aplicativo, que está dentro justamente do dispositivo informático a qual você utiliza. E essa prova digital, por ser uma prova digital diferente, como eu já falei, da prova material, que você pega nela, né? A prova digital é imaterial, então a prova digital é uma prova frágil, certo? Você não tem rigidez. Por isso existem técnicas para você fazer o tratamento da prova digital, para que ela tenha validade, autenticidade e integridade, tanto para os processos administrativos quanto para os processos judiciais. Já encontrei vários casos que a gente lê o processo e justamente você vê que aquela situação ocorreu, mas a prova digital juntada, ela estava ali justamente corrompida. Por que ela estava corrompida? Porque não foi feito o tratamento adequado dela. Então, desde a sua coleta, a sua guarda, a sua análise, arquivar, armazenar aquela prova digital, é necessário ser feito o tratamento correto. Na legislação brasileira, você não vai encontrar
escrito que a prova digital e o conceito dela é assim e assado. Não existe na legislação brasileira ainda. Existe no Congresso Nacional o projeto de lei sobre prova digital. Aonde se fundamenta a prova digital no Brasil? Justamente no artigo 369 do Código de Processo Civil, onde diz que pode ser aceito qualquer tipo de prova, mesmo que não esteja expresso elencado no Código de Processo Civil, mas desde que seja lícito e legítimo. E a prova digital é uma prova do seu tratamento lícito e legítimo, pode ser usual. E também na Constituição Federal, quando justamente nos dá o direito do contraditório da nossa ampla defesa, aí o fundamento também de utilizarmos a prova digital. E nesse procedimento, desse tratamento da prova digital, a gente fala que deve ser obedecido a cadeia de custódia digital. Ou seja, quando eu estou aqui na custódia do bem, essa prova digital deve ser obedecida, essa sequência, essa cadeia de custódia digital, rigorosamente. Se você falhar em algo, essa cadeia de custódia pode ser quebrada e essa prova digital pode ser indeferida, pode ser não aceita. Aí você vai falar, mas onde é que tem cadeia de custódia na legislação brasileira? Dentro do Código de Processo Penal, ele fala da cadeia de custódia. Mas já você lê o artigo, justamente ele fala da cadeia de custódia de algo material, certo? E como eu falei que a prova digital é imaterial, então necessariamente não se adequa a cadeia de custódia digital das provas digitais. Aí você vai me perguntar, tá, mas como é que é feito no Brasil então? Como os peritos estão trabalhando? Os peritos estão utilizando a ISO 27037, que é uma ISO específica para o tratamento da perícia digital forense, para o tratamento da prova digital. Então é seguido rigorosamente a ISO 27037, que é na ISO 27037 que é dado esse conceito do tratamento, onde a prova digital dentro da ISO, nesse tratamento, que é o tratamento da ISO, diferente do tratamento que é dado na outra lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um outro entendimento. Aqui, justamente, precisa ter auditabilidade, repetitibilidade, reprodutibilidade e justificabilidade. Então, claro, o Manuel, a gente dando todas as orientações para ele, claro, ele conseguiu recuperar a sua conta, a gente teve que entrar com ação judicial contra a operadora, conseguiu uma decisão judicial, então a conta dele foi estabelecida, o cartão SIM dele foi restabelecido e assim seus provedores de aplicativo. E claro, entramos com um pedido de indenização e ele ganhou uma baita de uma indenização de danos morais e danos materiais devido a ele ter sido vítima nessa situação. Aqui já finalizando um pouco aqui da minha fala, eu vou abrir para vocês, para quem quiser fazer perguntas, acrescentar, dar as suas opiniões, tá bom? Em relação a esse aspecto da nossa tema inicial, que fui hackeado e agora. Talvez o termo melhor seria fui craqueado ou fui invadido, E agora? E aqui segue as minhas redes sociais, sou meu nome, Aldo Evangelista, a qual vocês podem me encontrar, dialogar com a minha pessoa, sou no direito digital, no mundo das startups e no mundo da inovação jurídica também. Denis, passar aqui para você, Denis, para a gente fazer aqui rapidamente um bate-bola de pergunta com o público aqui, tanto aqui presente como na internet, tem algumas pessoas ali que querem me perguntar, Denis, e muito obrigado. Salve de palmas, gente, para Aldo, salve de palmas. Vamos só dar um instante aqui para ele beber uma água, que ele tá... O que ele comeu de fumaça agora aí não está fácil, mas Aldo, a gente entende que é um tema importantíssimo, ainda mais nessa condição em que a gente vê cada vez mais esses números, esses dados de pessoas sendo invadidas, sendo hackeadas, sendo craqueadas, E aí isso aí levanta uma série de questões. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu vou franquear a palavra aqui para a galera, que a gente está com o tempo já meio estourado. Então quem tem uma pergunta, um case, um exemplo, uma situação pessoal que passou, levanta a mão aí para... Beleza, vamos lá. Opa, bom dia. Aldo, no caso de uma exfiltração dos meus dados, através de alguma empresa que sofreu um ataque cibernético, qual seria os passos que eu deveria tomar para responsabilizar a empresa por esses meus dados terem? Baseado na LGPD, Alex, muito boa a sua pergunta.
Vale ressaltar que, apesar que a gente criou o personagem aqui do Mandalama, mas a minha fala é direcionada tanto para a pessoa física como também para as pessoas jurídicas. Seja em qualquer momento que você está empreendendo, seja você iniciando a sua empresa, seu CNPJ, ou você já está com uma empresa maior. Porque ali a diretoria, o board da empresa precisa, claro, ter esse conhecimento, esse entendimento dessa educação digital e ali investir em segurança da informação. No caso, se você foi vítima, muito bom falar o termo aí adequado, de exfiltração, em relação à LGPD. Você pode comunicar diretamente à ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que essa situação ocorreu, até porque se você for CNPJ, obrigatoriamente, você é controlador, você tem essa obrigação de fazer essa comunicação para a ANPD, independente também da situação, você tem que comunicar com os seus clientes também, que essa situação ocorreu. E chamar, claro, a sua equipe ali dentro, porque entende que você já tem a sua equipe ali dentro já formada, que cada um já sabe o que fazer, certo? Aconteceu algo em qualquer momento da segurança da informação, aí dentro da sua empresa, cada um já sabe o que fazer. Eu sempre associo isso parecido ali uma questão de incêndio. A gente não tem aquela captação de incêndio, vai acontecer incêndio, cada pessoa já sabe o que tem que fazer. Então é a mesma coisa, dentro ali da empresa, cada pessoa tem que saber a sua obrigação, seja o jurídico, seja do TI, seja a pessoa da comunicação, que são ações diferentes dentro do ocorrido, do sinistro, mas cada um tem que saber o que fazer. Se a empresa não chegou nesse ponto, tem que chegar também nesse ponto de capacitar e orientar os seus funcionários nesse sentido. E claro, se for nós, pessoas físicas, que fomos filtrados, como pessoa física, a gente tem que informar a NPD, informar também aí a pessoa jurídica, o controlador, que o meu dado foi corrompido, foi filtrado justamente do seu CNPJ, justamente para ele tomar providência, e se ele tomar providência, é claro, entrar com a questão judiciais também. Bom dia. Então, assim, o senhor... Boa tarde agora, né? O senhor falou na questão, por exemplo, de danos materiais e danos morais, o que se indica que ele buscou um advogado, uma consulta jurídica. Então, assim, mais uma pergunta um pouquinho mais pessoal, mas enquanto advogado, enquanto pessoa jurídica, o que eu preciso saber para poder ajudar essa pessoa que ela veio buscar? Enquanto pessoa jurídica? Pessoa jurídica, pessoa física, eu enquanto advogado, o que eu preciso saber? Quais são os cursos que eu preciso saber? Seja advogado, seja não advogado, mas o que eu preciso saber para poder ajudar a tal pessoa? É assim, Gabriel, muito boa essa pergunta. Como eu falava, eu bati muito na tecla da educação digital, que se deve permear todos nós no nosso dia a dia. E se você se deparar com uma pessoa que realmente não tem, você tem que dar essa orientação. Que foi o que eu tentei fazer aqui um pouco com vocês, que é uma orientação que não é só jurídica, ela vai além da orientação jurídica, técnica da advocacia, mas também de como ela se conduzir no meio social, com relação aos seus dados, como ela se relacionar com relação à tecnologia, qual aplicativo ali ela instalar, ela tem o antivírus, como ela se relacionar com essa tecnologia. Como eu falei, a gente está, na verdade, se relacionando com uma linguagem de máquina, com uma linguagem binária, entendeu? A interface ali é transformada para a gente entender, mas na verdade a gente está ali dialogando com a máquina. Então, é entendível que algumas pessoas possuem esse distanciamento e essa certa dificuldade. Eu sempre reforço para qualquer pessoa que tenha sido vítima, seja pessoa física ou pessoa jurídica, procure providência, procure as autoridades, procure um advogado, procure fazer boletim de ocorrência, não deixe passar em branco, porque há sim como resolver, porque algumas pessoas, por uma certa falta de conhecimento, deixam para lá, não fazem a notificação, ou seja, não fazem qualquer tipo de registro, ou às vezes acontece certos casos que nós fomos vítimas há muito tempo atrás e mexendo no nosso celular agora que a gente se deparou. Poxa, isso aqui ocorreu 6 meses, 1 ano atrás. Mas mesmo que tenha ocorrido há muito tempo atrás, procura as autoridades para tomar providência, que há sim solução de qualquer
algo que ocorra que você seja vítima nesse mundo digital, esse mundo da internet, assim como tem uma providência. Leva esse conhecimento e também multiplica esse conhecimento para as pessoas sim tomarem providências, tá bom? E em relação à empresa também depende do tamanho da empresa. Se for uma empresa unipessoal, pequena, está conhecendo uma startup, que tem várias aqui, ou por exemplo uma empresa grande, multinacional, que possui filiais em outros países, a gente, a GDPR, aí muda também o contexto, também o cenário também, tá bom? Vamos lá, Denis, mais uma pergunta? Eu queria saber, já como você acabou de terminar com o assunto, no âmbito de uma empresa multinacional, internacional, que tenha tipo uma inteligência artificial, que a legislação que ela está incluída, a sua sede é em outro país, a legislação brasileira sobressaia a LGPD, como é que funciona na questão jurídica? Quem é o principal que protege o cidadão? É a LGPD, é a do outro país, para a empresa? O âmbito jurídico fica nacional? No âmbito jurídico, independente se a empresa tem filial no Brasil ou não, mas se ela está sendo utilizada aqui, o seu serviço, os seus dados aqui no Brasil, se aplica a lei brasileira. Ah, mas você vai entrar contra ela, ela não tem domicílio fiscal no Brasil, mas se aplica a lei brasileira. Nós estamos utilizando os dados, o software, o serviço dessa empresa aqui no Brasil, certo? Saindo do Brasil, o que aconteceu? Onde a maioria das empresas sempre ela acaba se relacionando com algo na Europa, e quando você fala, geralmente fala do Brasil, você tem que olhar para a GDPR, que a GDPR é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. Aqui no Brasil a LGPD é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Na Europa é a GDPR. Então, quando você faz algum diálogo com as empresas lá da Europa, você tem que também se conectar e se adequar também à GDPR, não só a nossa LGPD. Ok? Vamos lá, mais pergunta? Alguma pergunta? Ali do outro lado? Uma pergunta do internauta? Tem, Denis, pergunta em casa, internauta? Oi, boa tarde. Gostaria de saber, assim, a respeito de... Eu sou da área de tecnologia e sou muito adepto do direito, obviamente, até porque meu pai também atua na área há muitos anos. E, assim, eu também sou muito adepto de ideias como um território autônomo que surgiu na Europa recentemente, chama-se Liberland, né? Não sei se alguém já ouviu falar, é um território de ideologia anarcocapitalista, que eu vi a respeito que o sistema jurídico deles é feito com blockchain para cadeia de bloco de provas. Então é uma tecnologia nova que eu acho interessante, até quem está inserido na área, como eu mesmo venho futuramente a me inserir como um advogado digital também, tenho interesse em seguir essa área. Muito bom. E gostaria de saber mais a respeito disso. O que você pensa a respeito de casar tecnologias como essa na área do direito? É assim, independente, como você falou lá, do local na Europa, independente que seja blockchain, IA, como o Gabriel falou, internet das coisas, ou outras tecnologias digitais que surgirão, a gente ano passado falava muito do metaverso, né? A legislação é a mesma para todos, certo? Seja a legislação europeia, a legislação brasileira é a mesma para todos. Claro que você encontra desafios de como se adequar ao LGPD, a IA, adequar ao LGPD, ao blockchain, e justamente vai nós, cabeças pensantes, técnicos de TI, com o mundo jurídico, para sentarmos e dialogar como achar uma solução para isso. Mas a legislação é a mesma para qualquer tipo de tecnologia digital. E dependendo das tecnologias do seu uso futuro, claro, as normas ela vai sendo adequada conforme a evolução da sociedade. É tanto que existe no Congresso Nacional no Brasil um projeto de lei específico sobre inteligência artificial. Assim como já foi aprovado, aí já está em vigor a legislação sobre os criptoativos no Brasil, né? Temos mais perguntas? Curiosidades? Aproveitem. É a última oportunidade.
Então, agradecer e uma salva de palmas para o nosso convidado. Obrigada por todo o conhecimento compartilhado.